Então, meu amigo, Javier Milei teve uma excelente notícia política no dia de hoje, dia 18 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo, quando aconteceram as eleições parlamentares da cidade de Buenos Aires, não é da província de Buenos Aires. Tem toda uma questão técnica a respeito do status de Buenos Aires, da cidade ali na Argentina. Ela é considerada uma cidade autônoma, então tem eleições próprias, e ela atualmente é governada, a cidade, pelo prefeito irmão do Maurício Macri, inclusive. Então tem uma questão do macrismo tentando manter Buenos Aires como uma forma ali de um reduto eleitoral do macrismo, dessa frente centro-direita, vamos colocar assim, e bem. O partido do Maurício Macri perdeu bastante nessa história. O grande vencedor foi sim o partido do Javier Milei, tendo o senhor Manuel Adorni, que é o porta-voz do governo atualmente, como a grande cara desse movimento em Buenos Aires. Isso aqui tem um impacto reduzido, prático. No primeiro momento, esse resultado não faz tanta diferença assim para o governo. Pense nisso aqui como sendo uma Câmara Municipal. Então, o que vai mudar em nível de governo federal? Não muita coisa, mas é uma excelente previsão para o que vai acontecer em outubro deste ano. Sim, o governo Javier Milei cresceu pra caramba na representatividade lá na Câmara de Buenos Aires, o que indica que provavelmente o partido vai crescer também nas eleições legislativas de outubro, garantindo mais força para o governo Javier Milei e demonstrando que sim, o povo argentino está embarcando em suas políticas. Vamos conversar então sobre esse tema, sobre esse resultado, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Então, tentando, com ênfase no tentar, explicar o sistema eleitoral de Buenos Aires, que, no meu entender, é uma bagunça danada. Essa é a verdade. Para você ter uma ideia, como é que é o nome do camarada aqui? É Jorge Macri, ou Jorge Macri, que é, aliás, não é, eu falei que é irmão do Maurício Macri, é primo do Maurício Macri. Não faz tanta diferença assim no final das contas, mas olha só, ele foi eleito em 2023, então ele é um cara ali desse período de transição do peronismo para o atual governo, um governo de direita, então ele foi eleito mais ou menos nessa tendência, só que ele mudou as datas da eleição legislativa da cidade de Buenos Aires, que aconteciam junto com as eleições nacionais, para uma coisa prática, né? O pessoal vai lá votar uma única vez, decide as duas coisas. Por quê? Qual o objetivo dele de antecipar essas eleições? Para tentar salvar o partido do desaparecimento nas urnas. É simples assim. Ele é do PRO, não sei como é que pronuncia esse negócio aqui, mas é o partido do Maurício Macri. E para evitar o crescimento do partido do Javier Milei, ele adiantou essas eleições. Parece mais ou menos o que o Macron fez lá na França. Se ferrou legal. Também aqui o Jorge Macri se ferrou legal nessa história, porque o resultado final foi uma decepção para o partido dele e um excelente resultado para o Javier Milei, sem dúvidas. Como é que o negócio funciona lá na Argentina, em Buenos Aires, né? Que tem um status diferente, conforme eu falei. Até pedi pro chat GPT me explicar para ver se fica mais fácil entender. Buenos Aires tem um status de cidade autônoma. Então ela tem status de província, tal como as outras províncias aí, e os políticos são eleitos lá de forma distinta com o que acontece na província de Buenos Aires. É mais ou menos o que acontece com o Distrito Federal, por exemplo, aqui no Brasil, mas não dá para falar que é exatamente a mesma coisa. Então, são 60 deputados que compõem a legislatura lá em Buenos Aires, só que é uma rotatividade de 30 depois 30. Tem eleições a cada 2 anos para esse tipo de mandato aí, mas o mandato é de 4 anos. Então agora foi feito o rodízio de 30 parlamentares. Outros 30 que foram eleitos 2 anos atrás permanecem no seu cargo. Então, foi feita a rotação de metade das cadeiras do parlamento,
neste momento aqui. Aí tem o sistema proporcional que é usado, aqui listas fechadas, então o pessoal não vota em candidatos, eles votam em partidos. É importante frisar isso aqui, porque pelo que eu entendi, cada partido tem uma cara principal, que é em quem as pessoas votam, e a partir daí o número de cadeiras é determinado conforme os votos que forem sendo recebidos. Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Então, olha só, meu amigo. O resultado de 97% das urnas apuradas, então já é quase definitivo isso aqui. O Manuel Adorni, que é o porta-voz da Casa Rosada, recebeu 30% dos votos. Então não é ele que vai ser eleito, é o partido dele que vai ser eleito. Em segundo lugar, aparece o Leandro Santoro, que é peronista. Então é importante frisar, tal como acontece muito aqui nas grandes cidades brasileiras, acontece lá em Washington, por exemplo, Nova York, nos Estados Unidos, Buenos Aires tem uma tendência esquerdista considerável. Mas veja que nem assim, com essa típica tendência de metrópole, Buenos Aires conseguiu dar mais votos para a esquerda peronista do que para o partido do Javier Milei, que é a La Liberdad Avança. Então veja que esse Leandro Santoro recebeu 27,4%. Bem próximo, as pesquisas estavam dando empate técnico, de fato com vantagem para o Manuel Adorni, mas ainda assim demonstra uma vitória do Milei em relação ao peronismo em um lugar onde o peronismo é muito forte. Aliás, na província de Buenos Aires como um todo, há essa característica. Agora, o PRO, que é o partido do Maurício Macri, ficou com 15,9%. Então, se você considerar isso aqui um voto à direita, na verdade, a direita em Buenos Aires está com mais de 45% dos votos. Tem vários outros partidinhos ali que receberam votos e vão conseguir cadeiras também, porque parece que aqui o mínimo, né, de votos é 3% para que, de fato, haja aí, participação na distribuição das cadeiras no parlamento da Argentina. Então, todos esses três partidos aqui vão garantir cadeiras, de fato, muitas cadeiras, por sinal, só que o resultado para o PRO, para o Partido Macrista, foi muito pior do que o que estava ali apontado nas pesquisas. Parece uma coisa que costuma acontecer no Brasil, ter ali uma força que as pesquisas parecem ajudar muito e que acaba sendo um fracasso completo quando as urnas são de fato apuradas. Então, tem aqui os problemas de baixa participação ali do eleitorado e etc, né? Mas, enfim, a verdade é que o Javier Milei adotou a política de enfrentar o PRO, vencer o PRO para agrupar a direita, que é o que ele precisa neste momento, na verdade. A esquerda está muito enfraquecida já na Argentina, também pudera, quebraram o país como se não houvesse o amanhã, tá todo mundo pagando essa conta agora. Então, o candidato aqui do Javier Milei ganhou majoritariamente nos bairros do norte de Buenos Aires, e o peronismo recebeu mais votos no sul da cidade. Já o macrismo não recebeu a maioria dos votos em nenhuma parte de Buenos Aires, de fato. Aí, lembrando, o prefeito é o Jorge Macri, é primo do Macri, original do Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, o que mostra que essa força política está realmente se esvaziando. Inclusive, eu não me lembrava, ou eu não sabia, mas a Patrícia Bullrich, que é ministra da Segurança do governo Milei e foi adversária dele pelo partido do Maurício Macri, já rompeu com ele, inclusive saiu do PRO e entrou para a Liberdade Avança do partido, de fato, do Javier Milei, criticando inclusive o Maurício Macri nessa história. Então, claramente o Javier Milei conseguiu vencer essa disputa direta com o partido de centro-direita, agrupando forças ao redor do seu partido e, o principal de tudo, se fortalecendo para as eleições de outubro. Isso aqui já estava sendo bastante considerado, inclusive, né, que é basicamente um rascunho daquilo que vai acontecer em outubro, muito provavelmente. Eu salvo engano, as eleições nacionais para o parlamento lá na Argentina seguem esse padrão aí de uma rotatividade a cada 2 anos, um negócio assim, mas o Javier Milei tem todas as chances
E os resultados em Buenos Aires demonstram isso, de conseguir sim um resultado muito, muito positivo no parlamento da Argentina. Sem o parlamento funcionando como ele funciona hoje, como um freio de mão para este governo, o que o Javier Milei será capaz de fazer? O tempo vai nos dizer. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.